A preocupação com a vida e com a morte está exarada na primeira obra que se conhece da humanidade, escrita por Gilgamesh, na Índia, abordando a problemática da morte. Posteriormente, no Ocidente, seguindo as pegadas de Gilgamesh, Safo, apresentando uma obra de poesia, dedica, filosoficamente na metade do texto, a interrogação a respeito da vida e em torno da morte. Para os filósofos da Índia, a morte era uma transição, era um fenômeno biológico que levava o ser real da limitação do mundo ilusório, Krishna, Buda, para a realidade final, a sobrevivência, a disjunção biológica dos elementos materiais. Depois da Índia, o pensamento de Confúcio, do seu grande mestre, Lao Tse, e mais tarde no Egito, Hermes, e a escola iniciática, haviam estabelecido dentro da herança indiana, do Vedanta, que a morte não aniquila a vida. Morrer é nada mais do que transferir-se de uma para outra expressão de realidade. Daquela realidade ilusória, raga, a paixão, razão de todas as nossas frustrações e angústias, para o encontro com a consciência, a verdade que existe em nós, o pensamento divino, que fará uma análise dos nossos atos e nos fará a necessidade de retornar ou não a uma nova investidura carnal pelo processo da reencarnação. Mais tarde, Sócrates, Platão, Aristóteles, seguindo a linha do pensamento egípcio, estabelecem que o ser é constituído de dois elementos. O não ser, que é a sombra, a transição, e o ser, que é a realidade. O espírito que momentaneamente se corporifica e depois retorna à causalidade primeira. E dentro dessa postura filosófica, estabelece Sócrates e narra Platão a dualidade do bem e do mal, conhecida em todas as doutrinas ancestrais. Está íncita na criatura, que desfrutará de plenitude ou de remorso. No primeiro caso, retornando à vilegiatura carnal na condição apostolar, de condutor da massa, de pensador, de estimulador do desenvolvimento intelecto-moral da civilização. E no segundo caso, para redimir-se, para reparar, para reconquistar a paz e aprender a não mais equivocar-se. A proposta de Sócrates e de Platão irá encontrar mais tarde em Aristóteles um terceiro elemento que também é herança egípcia, a entelequia, aquele corpo intermediário que vincula o ser ao não ser, que é uma expansão natural do ser indestrutível, por intermédio de cuja realidade transitam as emoções do espírito à carne, as sensações da carne ao espírito. E, no entanto, é em Jesus Cristo que essa problemática encontra o seu momento culminante. A sua vida messiânica é anunciada pela boca profética desde há 3.000 anos, quando os hebreus começam a construir a sua raça. E em todas as épocas ele é anunciado pelas forças espirituais. Profetas e sibilas
Pitons e Hierofantes, Pitonises e Auríspices, falam de um grande conquistador que virá à terra em determinado momento para conduzir o povo ao reino dos céus, em uma viagem íntima para o encontro da sua plenitude. E quando ele vem, cercado pelas forças espirituais que descem à terra, as estrelas que se abalam para preparar-lhe o advento e acompanhá-lo durante o período da jornada material, está sempre cercado por seres que sobreviveram à disjunção molecular pelo fenômeno da morte. Espíritos aturdidos, espíritos bem-aventurados, estão na sua caminhada e apresentam-se-lhe, ora em desafio, convidando a litígios, a pugnas, a desafios nos quais ele põe a sua personalidade superior e diminui a fúria em que se estertoram esses seres. E nos outros, para apresentar a sua superioridade, quando ocorre no Tabor, quando Moisés e Elias apresentam-se-lhe diante de testemunhas, e ele se transfigura demonstrando ser o excelente Filho de Deus. A posteriori, ao encerrar o seu messianato, ele retorna em corpo espiritual para reafirmar que a vida física é uma experiência no educandário terrestre, mas a vida espiritual é a realidade causal preexistente e sobrevivente para ensejar ao espírito a sua longa marcha na busca da perfeição relativa, que lhe está reservada porque somente Deus é a perfeição absoluta. Mais tarde, aqueles que estão a ele vinculados repetem as experiências da ressurreição e dialogam com os espíritos imortais. Ele próprio apresenta-se ao jovem Saulo, seu adversário, e retorna à convivência dos amigos. E através da história, ele volta inumeráveis vezes para demonstrar que a vida física é um breve solau na sinfonia imensa da realidade do ser na busca da sua plenitude. Entre os séculos 2 e 4,5, a escola neoplatônica de Alexandria, fascinada pelo conteúdo da nascente doutrina cristã, e vinculada ao pensamento dialético de Sócrates e de Platão, e tenta colocar uma ponte entre os grandes pensadores. Não estaria em Sócrates, não se encontraria em Platão a mesma linguagem enunciada por Jesus. Não teria dito Buda, sob outra condição 600 anos antes, a mesma apresentação linear da transformação moral do homem. E extraordinários missionários, Orígenes, apresentando a doutrina dos princípios, Tertuliano apresentando a apologética, Próclus, Porfírio, Eusébio e toda uma elite de pensadores ímpares atestam a sobrevivência da alma e, mais do que isso, a anterioridade ao berço, a sobrevivência ao túmulo e o retorno à jornada experiencial da escola terrestre. Ao chegar a noite medieval, a mensagem libertadora obumbra-se e a fé cega e põe-se ao pensamento histórico até aproximadamente o fim do século XV, quando Lord Bacon propõe uma revolução filosófica. Uma filosofia superficial, enuncia ele, leva o pensamento do homem ao materialismo, à negação, mas uma filosofia profunda
leva o pensamento do homem à verdadeira religião. Haviam passado na noite medieval seres especiais como Francesco Bernardone, que mantivera diálogo com ele nas águas de Spoleto. Teresa em Ávila, que mantiveram suave e doce convívio com a sua realidade. João da Cruz, Pedro de Alcântara e outros místicos que se encarregaram de colocar na grande noite medieval as estrelas luminíferas da realidade transpessoal do ser, apesar da intolerância e das rígidas disciplinas coercitadoras da religião dominante. Com o pensamento de Bacon, com a expansão do território da terra, com a viagem de circunnavegação, o encontro do caminho marítimo para as Índias, com a demitização do mar Mediterrâneo e da cultura à sua orla, com o menor desenvolvimento da terra e o maior desenvolvimento cultural, eis que homens admiráveis, como Isaac Newton, Nicolau Copérnico, e uma equipe que se desdobrará a partir do século XVII, capitaneada por Pasteur, que do século XIX penetra no organismo infinitamente pequeno, mas antecipada por extraordinários investigadores, vão levar o pensamento a uma religião mais profunda, a religião da criatura em vinculação com seu Criador, apesar da predominância ainda da arbitrária situação religiosa. Foi Allan Kardec, no século XIX, quem teve a audácia de, inspirado pelos espíritos superiores, as estrelas dos céus que caem sobre a terra, declarar de maneira enfática, utilizando-se da linguagem da experiência de laboratório: ninguém morre. A morte demitizada transforma-se em uma porta de acesso à vida. A morte se faz o passaporte para a vida. E Allan Kardec se transforma no primeiro cientista a interrogar os mortos e trazer as suas impressões. Antes dele, Sócrates ouvia o seu daimon, o daimonion, a entidade amiga que o orientava, aceitava-lhe as informações sem qualquer discussão. Antes dele, a faculdade mediúnica propiciava o intercâmbio entre os desencarnados e os encarnados. Alguns se diziam deuses, outros se apresentavam como Lucíferes. Mas Allan Kardec tem a coragem de, sabendo que a vida depois da morte prossegue como era antes da vida carnal, para os que atravessam as águas que separam os dois mundos na barca de Caronte, ele consegue elaborar uma obra que vem demonstrar a realidade da sobrevivência e como despertam aqueles que viajam, depois de vencer o Estígios, chegarem a outra margem e caminharem na direção dos Campos Elíseos ou na direção das genas infernais. Para que Allan Kardec pudesse realizar essa gloriosa tarefa, deteve-se na análise das comunicações mediúnicas, constatando que da mesma forma que não existem duas vidas iguais, não há iguais duas desencarnações, nem idênticos dois despertares. Cada um desperta conforme adormeceu. Cada um acorda com o potencial que o caracteriza. E cada um prossegue conforme os equipamentos que reuniu na terra, dando prosseguimento à jornada como era, sem que a morte os transforme demônios em santos, perturbadores em anjos,
homens em querubins. E foi através de uma obra ímpar na literatura universal, que supera pelo seu conteúdo a Divina Comédia de Dante Alighieri, que ele nos traz uma visão demitizada da realidade do além-túmulo, depois de pesquisas que se alongaram por vários anos em o critério científico de análise, obedecendo à técnica matemática da lei das probabilidades e observando o caráter da universalidade das informações, como hoje exige, de certo modo, a técnica parapsicológica, ou psicobiofísica, e psicotrônica, ou da transcomunicação instrumental. A mesma mensagem, em diferentes lugares da Terra, em épocas diversas, por pessoas que se não conheciam, não mantendo, portanto, idênticos pontos de vista. E Allan Kardec, no mês de agosto de 1865, apresenta a sua quarta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. E com o seu critério de investigador racional, com a sua constituição analítica, ele começa a análise da realidade do ser sob a angulação filosófica, o porvir e o nada. Faz uma análise do pensamento niilista, aprofunda-se na visão espiritualista do romanismo, do protestantismo, e apresenta como conclusão que o porvir não será resultado do nada, porque o nada, como o próprio nome diz, não pode gerar qualquer coisa. E o porvir será inevitavelmente o resultado de uma causalidade anterior. Ele consegue demonstrar filosoficamente a realidade do ser imortal, a sua sobrevivência, e parte para análise das conceituações em torno da justiça divina. Remonta à mitologia chinesa, à mitologia hindu, à mitologia greco-romana, à psicanálise, à psiquiatria, à psicologia, percebendo a ancestralidade do psiquismo humano na história do seu desenvolvimento antropológico, sociológico, psicológico, vai encontrar na mitologia grega especialmente os arquétipos das nossas estruturas atuais, procurando interpretar o nosso comportamento pela proposta de natureza trágica da mitologia do século V da Grécia, no período de Péricles, quando o pensamento da Hélade atinge o seu momento culminante, e de certo modo a historiografia da criatura humana é estabelecida pelas palavras admiráveis dos grandes trágicos. É proposta a tragédia de Édipos, é apresentada a dor terrível de Eletra, a angústia de Sísifo. Allan Kardec remonta agora ao pensamento de Homero, de Virgílio e do Telêmaco. Ele vai encontrar a história que servirá de base para as punições divinas, como os arquétipos antropológicos da criatura humana. E nos apresenta, nessas colocações, o tonel das Danaides, a roda de Ixion, as manifestações atormentadas de Sísifo e do Rochedo, que não consegue colocar no píncaro da montanha, para demonstrar uma visão do inferno individual, a consciência de culpa, esse tormento que carregamos em nosso mundo íntimo e que se transforma em transtorno de natureza comportamental na Terra,
em forma de estados neuróticos ou psicóticos profundos nas manifestações esquizofrênicas. Mas o pensamento grego, mais tarde o romano, estabeleceram também aqueles infernos coletivos para os maus. E as apresentações mitológicas são terríveis, principalmente aquelas que são narradas por Telêmaco, quando ele se adentra nas genas infernais, cuja porta de entrada está guardada pelo cão Cérbero, de 3 cabeças e de cauda de dragão, e que elimina um bafio pestífero que poderia aniquilar a vida na terra. Allan Kardec analisa toda a historiografia do inferno pagão, no qual a doutrina cristã romana irá encontrar uma forma de apresentar o seu Deus antropomórfico, vingador e cruel, criando o denominado inferno cristão. Mas é também na mitologia que ele vai encontrar o pensamento a respeito de um céu de delícias, um céu de prazeres, um céu de aposentadoria compulsória, de ociosidade, para servir de base ao seu cristão das denominações que se derivam do cristianismo primitivo e pretendem ter a informação legítima da palavra de Jesus. A Igreja Romana, observando a variedade imensa de caracteres humanos, a diversidade de comportamentos, estabelece regiões intermediárias dentro da velha concepção dos céus de Ptolomeu e coloca o purgatório como aquele lugar transitório no qual as almas momentaneamente se depuram para ascenderem aos céus, ou no qual momentaneamente as almas permanecem na mesma teimosia e caem na direção profunda das labaredas infernais. A velha concepção do fogo, Agni em sânscrito, as labaredas do pensamento indiano. Este pensamento é ressuscitado na mitologia e é trazido de volta ao cristianismo, como as labaredas que, por mais que ardam, não conseguem consumir aqueles que estão perpetuamente condenados às chamas. Allan Kardec faz uma análise e vai encontrar aquele outro lugar intermediário, a região do limbo, onde a pessoa não é feliz nem desgraçada, aquele lugar onde a pessoa não desfruta de paz, nem sofre de tormento. Até parece funcionário público no Brasil, nem progride nem atrasa, permanece naquela mesma coisa, reclama de salário, faz greve e volta tudo à mesma condição. E esse limbo que não está citado na palavra evangélica, e que é uma região intermediária, recebe do codificador uma análise profunda, demonstrando o equívoco da velha teologia antropomórfica a respeito de Deus, esquecida daquele Deus amor a que se refere Jesus, que teve a oportunidade de dizer: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá, mas ninguém entrará no reino dos céus sem pagar a dívida inteira. Cetio por cetio. Allan Kardec parte agora para uma visão dos anjos, dos demônios, e depara-se com a figura de Lúcifer, esse que será transformado mais tarde em Beelzebul, o terrível adversário das criaturas humanas na terra e no além, narrando com uma coragem ímpar um dos desdobramentos de Santa Teresa de Ávila, quando atravessa uma rua estreita e vai levada até o nicho que lhe está reservado, caso Deus se conduza dentro da vida monástica de maneira mística e severa,
um nicho que, ao entrar nele, aperta, atormenta, aflige-a. E Allan Kardec, antecipando Freud e Jung, Adler e Erich Fromm, analisa que, por certo, a veneranda mística foi vítima de um pesadelo e não realmente de um desdobramento, uma região que em realidade não existiria senão o pavor arquetípico que ela guardava na consciência de conflito em torno, acrescentamos nós outros, da sua própria sexualidade. Mais tarde dirá Freud que a criatura humana é por essência um animal sexual e que na raiz de todo transtorno neurótico há um desequilíbrio de natureza sexual. Com todo o respeito que nos merece a veneranda mística, acima do seu misticismo era uma criatura humana, sujeita aos fenômenos biológicos, aos arquétipos ancestrais, e a própria vida monástica medieval, castradora, atemorizadora, perturbadora, porque em realidade ela era alçada às regiões superiores nos seus momentos de êxtase, quando em contato com Jesus, a quem ela amava. Allan Kardec vai fazer uma análise mais profunda. Não criaria Deus um antagonista mais poderoso do que ele. Basta que nos recordemos que mais facilmente encontramos pessoas que se identificam com Lúcifer, com Satanás, ou não se identificam com o anjo bom, com o bem, mas que em realidade não é uma questão apenas de identificação. É um processo de evolução de consciência de sono. É um patamar do processo de libertação daquela era primária para poder despertar a consciência e passar aos vários períodos do pensamento classificados por Mirei Lopes. Allan Kardec examina toda a problemática e parte para a investigação. Vai ouvir aqueles espíritos que sofrem, que lhe narram as experiências post-mortem, com todo o calor da experiência vivencial, que lhe contam como foi o despertar. Alguns lhe falam do sono demorado, qual ocorre em qualquer processo cirúrgico. O despertar sempre é semelhante ao estado emocional do paciente. Aqueles pacientes temerosos, inseguros, instáveis emocionalmente, têm um despertar pós-cirúrgico, agônico, atormentado, sendo necessário às vezes manietá-los para impedir que se agridam, que causem hematomas, que produzam danos ao organismo, ou aqueles que têm um longo sono e permanecem no alheio aguardando o momento do encontro com as almas queridas. Oportunamente, há uns 10 anos atrás, Joana de Ângeles propôs-nos um quesito muito curioso. Havia desencarnado um amigo pessoal, por quem nutrimos uma grande estima. Igualmente, estimamos a sua família. E a família, sendo espírita, perguntava-me com frequência: já terá despertado? Como estará? Depois de alguns dias, Joana de Ângeles me faz uma proposta. Hoje será despertado o nosso amigo e gostaríamos de levá-lo para que pudesse ver o seu acordar na pátria. Mas há uma condição. A condição é que você faça silêncio. E aquilo me provocou um choque. Eu comecei a reflexionar. Mas o que é que ela pensa de mim? Será que ela pensa que eu vou chegar ao mundo espiritual dando gargalhadas, fazendo balbúrdia, agitado? Eu digo, mas minha irmã, se a senhora não me conhece, muito menos eu. Ela disse: Divaldo, há uma condição: silêncio. Nós iremos contribuir de alguma forma
para o despertar do nosso querido irmão. Mais ou menos a 1h30, 2h da manhã, ela me aplicou um passe magnético. Senti-me desdobrar do corpo e de imediato, sem saber explicar como, encontrei-me numa outra região. Para dar uma ideia, era uma região muito agradável, pintoresca. Havia muitas construções, por falta de outra palavra, mas uma delas nos chamava a atenção. Era uma construção hexagonal, com uma substância que faria lembrar o nosso vidro, porém muito transparente. Havia um corredor intermediário e em cada ângulo havia como que uma enfermaria. Adentramos-nos pelo corredor e eu sentia-me emocionado. À medida em que nos acercávamos de algum lugar, que eu não poderia imaginar qual era, a emoção assaltava-me mais. E ao dobrar no ângulo, eis que vi, em uma das camas, uma senhora veneranda, com meu amigo deitado em parte no seu regaço e com os membros inferiores no leito. Ao vê-lo, eu experimentei uma grande emoção. E de imediato ele fremiu. E Joana de Anjos me disse: silêncio. Silêncio mental, meu filho. Silêncio emocional. É necessário ver sem sentir qualquer emoção. Porque a sua emoção, a sua descarga mental, é captada por ele e perturba-o. Adentremo-nos. Fomos saudados pela senhora, que a mentora nos informou ser a sua genitora, a genitora do recém-desencarnado. Ele o acariciava, qual não ocorreria na terra, e de repente ele descerrou as pálpebras e olhou-a. Olhou-a ainda um pouco hebetado, mas recobrando a lucidez a pouco e pouco, ele disse: mamãe. Ela sorriu, nublou os olhos de lágrimas, e ele disse outra vez, numa exclamação de ternura: mamãe. Ela o acariciou, e ele deu-se conta: mamãe, mas você já morreu. Ela disse: você também, meu filho. Só que não existe a morte. Aqui estamos na vida. Ele começou a emocionar-se. E ela disse: pode chorar. Você é um triunfador que retorna à pátria, trazendo as condecorações das inúmeras batalhas, que são as marcas do seu testemunho de amor. E ele perguntou: minha esposa, fulana, meus filhos estão bem. Com saudade é natural, porém estão muito bem. Não se aflija. Nós temos aqui a visita de um amigo. Ele moveu a cabeça e quando me viu me perguntou: Divaldo, você aqui? E eu lhe redargui: como não? Venho visitá-lo. Você já morreu também? Ainda não. Acompanhamos o seu adormecer novamente. E a benfeitora nos disse: ele voltará a despertar suavemente, até adaptar-se emocional, psíquica e fisicamente, entre aspas, à gravidade ambiente, porque saiu de um tipo de gravidade para outro, e naturalmente vai adaptar-se à verticalidade gravitacional para locomover-se. Morrer é despertar numa outra realidade, com o mesmo cabedal que se leva. Não poderíamos dizer que é uma realidade semelhante à da Terra, porque seria uma inversão de valores. É uma realidade da qual na Terra é uma cópia imperfeita, sendo aquela causal, e esta uma sombra grotesca. Allan Kardec teve ensejo de consultar uma querida amiga, a viúva Foulon, que
que era miniaturista em joias, que desencarnara cega, e ela lhe conta emocionada ao despertar o sono, a recuperação da visão, o reencontro com as pessoas queridas. Conhecemos aqui na terra, quando ainda se locomovia, o jovem da cidade de Ituiutaba, Jerônimo Mendonça. Àquela época, 25 anos atrás aproximadamente, Jerônimo dispunha de um corpo que estava sendo vitimado por pertinaz enfermidade degenerativa, mas cheio de ânimo, espírita militante. Dialogamos muito. Ele nos falou da sua fé, rica de esperanças e de belezas. Acompanhamos-lhe o processo degenerativo, a paralisia, a cegueira, os sofrimentos dilaceradores, a total imobilidade. Movia com dificuldade a cabeça, a boca e pouco mais do que isto. Conduzido em uma cama especial, sentia um calor abrasador. Mantinha um ventilador a 1 metro, 1,5 metros de distância, sempre ligado. Quase não dormia. Portador de um otimismo invulgar. Cantarolava. Pregava uma mensagem de bom ânimo. Vivia o que muitos falamos. Criou um lar de crianças. Uma sopa para os pobres em Tuiutaba. Uma creche. Era o exemplo do homem de bem, conforme descrito em o Evangelho segundo o Espiritismo. Era o protótipo do verdadeiro espírita. Ele desencarnou. E no primeiro contato que tivemos, ele me disse: você não pode imaginar a minha emoção, a maior de todas, porque tem sido renovar de emoções. A primeira emoção foi despertar vendo, foi despertar enxergando. Eu já não me recordava da cor das flores. E recebi uma visita muito carinhosa, declinou o nome, de uma alma amada que me trazia um buquê de flores coloridas. E me dizia: vejas, para recordar-se da sua infância e do primeiro período da sua juventude. Depois, fui submetido a uma larga terapia, como se estivesse na terra, porém uma terapia sem dores, uma recuperação fisioterapêutica. E comecei a andar, como qualquer paciente que começa a movimentar as pernas e dar os seus primeiros passos. Agora movimento-me, não com o peso de chumbo do corpo carnal, leve, rico de forças, de vitalidade. Allan Kardec o havia constatado nas narrativas daqueles a que ele conheceu na terra, como o Dr. Demeure, seu querido médico, que volta do além várias vezes para diverti-lo quanto aos cuidados com a sua saúde. Dr. Demeure conta-lhe do sono post-mortem, do reencontro com os amigos. O médico russo fala-lhe do despertar, mas a paisagem lúgubre das consciências feridas pelo suicídio, pelo homicídio, pela tragédia, pela vida de corrupção. Todos esses vêm narrar o drama da consciência, o seu inferno transitório, que está situado na sua mente, e quando aglutinados, formando uma região infernal, diríamos um umbral, eliminando energias degenerativas, deletérias, ou sendo atraídos magneticamente a regiões próprias da crosta terrestre, da subcrosta, as regiões pantanosas ou vulcânicas, por causa da densidade vibratória
e uma perfeita identificação, uma perfeita sintonia, porém transitória. Narraram-me os espíritos oportunamente que a Rainha Santa de Portugal, Isabel, é um desses espíritos que periodicamente vai às regiões dolorosas, como um anjo, para buscar aqueles que estão reparando os seus males na terra praticados e mudaram de atitude mental. Entre outros que a acompanham, Alta de Souza, a poetisa Potiguar, dessas regiões dolorosas, e as entidades para resgatar aqueles que estão realmente arrependidos, quais os que Allan Kardec ouviu. São atiradas redes magnéticas, e eles asseguram, sendo então essas redes puxadas, e quando não se tratam de arrependidos autênticos, a sua própria vibração rompe-lhes a rede protetora e eles voltam à região. O que me faz recordar de uma velha história algo lendária, de um homem que era muito mau, que era muito sovina, e que ao desencarnar viu-se atirado a um poço muito profundo. Nesse poço, ele experimentou os tormentos compreensíveis da consciência de culpa. Ali estavam outros sequazes, fâmulos, idênticos a ele, e aquilo era inevitavelmente uma região pandemônica. Um dia, porém, ele orou com profundo sentimento de fé, arrependido, e de imediato um ser angélico se lhe apresentou e perguntou-lhe que desejava sair do abismo. Estava arrependido da sua posição de homem cruel, avaro e perverso. E o anjo lhe disse: muito bem, mas isso não pode ser apenas um desejo. É necessário que você tenha crédito. Na terra, por acaso, fez algum bem? Ele começou a reflexionar e não se recordava. Por acaso nunca lhe sensibilizou um ancião? Estado de penúria? Não, detestava os velhos. Nem uma criança esquálida, abandonada. Não tinha afinidade com criança. Um enfermo? Não, tinha pavor a doenças. E o anjo paciente interrogou, larga, demoradamente. Ele sempre tinha uma postura negativa para excusar-se de haver feito bem. Por fim o anjo disse: não lhe posso fazer nada, porque para sair do abismo, naturalmente você deve ter uma ação positiva. Fale-me de uma ação de beneficência, de benemerência, de caridade, de bondade. Ele disse: mas eu fui um homem justo, porém não foi bom. Eu fui um homem correto, mas não fui generoso. Ele meditou e o anjo disse: tenho que me ir. Quando Jaci, ele disse: desça. Por favor, lembrei-me, eu gostava muito de equitação. E certo dia, montado no fogoso corcel, adentrei-me por um bosque no amanhecer. A natureza exuberante coava pela folhagem espessa das árvores os raios do astro-rei. E na estrada havia uma teia de aranha com o orvalho da noite como pérolas e brilhantes que oscilavam. O animal ergueu a pata, ia destruir a teia, matar a aranha. Eu puxei as rédeas, fiz-o recuar, salvei a aranha. Eu fiz um bem. O anjo disse: mas é um bem muito modesto, mas é um bem. Eu salvei uma vida. Agora é justo que eu tenha a minha vida resgatada. E o anjo lhe disse: que seja feita a sua vontade. Desceu então uma aranha luminosa, com fio imenso em luz, e desapareceu. O anjo disse: pode subir, meu filho. Ele puxou o fio desconfiado, puxou mais uma vez, percebeu que era um fio de nylon resistente, começou a subir. Foi a pouco depois, mais aceleradamente, e já estava para sair do abismo, quando, dando as braçadas finais, ele percebeu que dava 3 braçadas
e o fio descia uma. Ele deu mais 3, desceu uma. Ele olhou para baixo. Todo mundo que estava na cova começou a subir para evadir-se. Então ele gritou: o que é isto? O fio é meu, deixe meu fio. O fio quebrou e ele voltou às origens. A necessidade da vida superior, porque formamos as nossas regiões dolorosas através do nosso pensamento, que é o fruto da nossa conduta. Dize-me o que pensas, e eu concluirei como tu és. Ou dize-me como tu és, e eu saberei o que pensas. Allan Kardec penetrou daquelas vidas atormentadas e leva-nos à emoção com o suicídio da samaritana. Fala-nos daqueles seres considerados abjetos, que não suportando a vida, abjetos que eram, resolveram pela porta estreita do suicídio e retornam para falar do perispírito vinculado à matéria, acompanhando a decomposição cadavérica, experimentando os seres que os devoram, a vida micro-orgânica e os perturbadores a quem estavam vinculados. Então vemos o desfilar do inferno temporário, do purgatório purificador, mas a viagem dos espíritos felizes e a grande jornada na direção da vida plena, o céu, também temporário, porque voltaremos à Terra ou a outros planetas para evoluir. 130 anos depois de apresentada esta obra, marco de uma nova era, uma obra de ciência filosófica, de consequências morais religiosas, de uma profundidade ética que resiste à crítica contemporânea, podemos oferecer à criatura humana da filosofia que investiga que a morte deixou de ser um ponto de interrogação, graças à ciência espírita, para ser uma realidade pesquisada no laboratório, apresentando as consequências filosóficas para a nossa vida comportamental e a ética que surge em uma moral religiosa fundamentada em Jesus Cristo. Narrou-nos, faz muitos anos, a um grupo de pessoas, o médium Francisco Cândido Xavier, e entre aquelas pessoas estávamos, uma história dos seus verdes anos de juventude. No término da década 1920, ele estava, portanto, entre 18 e 20 anos. Aconteceu um fato muito curioso na sua cidade natal, Pedro Leopoldo. Havia na cidade um homem baiano que era cego, chamado Gregório. Gregório vivia da caridade pública. Crianças gentis e responsáveis levavam-no de um para outro lugar. Certo dia, Gregório ia de Pedro Leopoldo a uma outra cidade e teve que atravessar uma ponte por onde passava a linha férrea da Central do Brasil. Quando estava atravessando a linha, o jovem que o conduzia viu que do outro lado vinha um trem. O trem apitou. O jovem correu e Gregório, aturdido, entre os trilhos, entre os dormentes, desesperou-se procurando uma saída e caiu da ponte. Arrebentou-se, não tendo onde o colocar. Os espíritas, pequenino grupo, entre eles Chico Xavier, levaram-no ao centro espírita Luiz Gonzaga e num pequeno quarto no fundo improvisaram uma cama e Gregório foi colocado ali. Não havia como o atender. Nos intervalos da refeição, Chico Xavier mudava-lhe os curativos, dialogava rapidamente, voltava ao trabalho e Gregório ficava todo o dia a sós. À noite, às 19 horas, Chico vinha, realizava o evangelho no lar. Orava, lia o evangelho segundo o Espiritismo, comentava-o, aplicava passes, refundia o ânimo do paciente
ia para as suas atividades doutrinárias ou para as atividades habituais. Mas o homem ficava às outras horas a sós. Havia na cidade um semanário chamado Correio da Semana, dirigido por um funcionário da Central do Brasil, o senhor Ataliba Murse. Era o veículo de comunicação da cidade pequenina. Ali se colocavam anúncios, e por isso mesmo toda a cidade lia o semanário. Ele teve a ideia de colocar um anúncio, rogando que alguém se apresentasse para ajudar o cego Gregório, que necessitava, pelo menos por 2 horas durante o dia, de acompanhamento, de presença, para não ter aquela vida de solidão. Durante 15 dias não se apresentou ninguém. Por fim, certa noite na reunião do centro, apresentaram-se 2 jovens que viviam das funções sexuais. Elas vieram dizer ao Chico que haviam lido o anúncio, mas muito constrangidas, não tiveram coragem de apresentar-se antes, por causa da profissão a que se dedicavam. Mas eram pessoas que, não obstante o comportamento a que se entregavam, tinham sentimentos de solidariedade e gostariam de ser úteis ao seu Gregório. Chico recebeu-as como enviadas de Deus. Terminada a reunião, levou-as ao paciente, apresentou-as, falou-lhes que não podia remunerá-las. Elas ali estavam, afirmavam, para ser úteis. E começaram, durante as horas diurna, pela manhã, pela tarde, a dar assistência ao homem ferido. Seu carinho para com o paciente foi de tal natureza que menos de 2 meses depois ele estava recuperado. Naquela convivência, elas vieram a saber que à noite, às 19 horas, era realizado um culto evangélico do lar. Então perguntaram a Chico, apesar da sua conduta, elas poderiam participar daquele momento de oração. Elas não sabiam orar, não tinham ideias. E o Chico lhe disse que, com muito prazer, elas começaram a assistir o Evangelho. Comoviam-se até as lágrimas. Resolveram ir a Belo Horizonte e compraram 2 exemplares do Evangelho, um para cada uma. A acompanharam durante aqueles dias finais. E quando o seu Gregório teve que voltar à Bahia, os espíritas deram-lhe uma passagem até Montes Claros, ao norte de Minas. E depois deram-lhe outra para que eles alcançassem a região baiana. O culto terminou. E elas disseram: e agora, Chico? Que será de nós, de tanto ouvirmos o Evangelho? Aquela vida que nos dedicamos já nos causa náuseas. Nós ali estamos porque não sabemos fazer outra coisa, mas já não podemos entregar-nos àquela vida terrível do bordel. E Chico Xavier ficou muito sensibilizado. Perguntou-lhes o que desejavam. Trabalhar. Qualquer trabalho. Ele recordou-se de que havia um médico muito gentil em Belo Horizonte, o doutor Rivadavia, que o operara de um tumor no calcanhar com muito êxito, e que era um homem muito dedicado ao bem. Ele trabalhava na Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, numa outra clínica hospitalar, e a sua senhora, Dona Henriqueta, era uma dama dedicada à caridade. Chico Xavier visitou-os, apresentou o drama das mulheres e perguntou-lhes se doutor Rivadavia poderia conseguir um trabalho qualquer no hospital. Ele ficou de dar uma resposta, mais tarde deu-a. Mandaram uma carta ao Chico dizendo que tinha uma colocação, mas era uma colocação muito áspera. Lavar os banheiros, cuidar das panelas, lavar roupa pesada. Chico transferiu a informação para as 2, que aceitaram, e encaminhou-as com a recomendação: conte-lhes tudo. Não omitam nada da sua vida, não tenham constrangimento. Errar é uma experiência que nos ensina como acertar. Elas viajaram a Belo Horizonte, narraram o seu drama, Dona Henriqueta. O doutor Rivadavia colocou-as na maternidade. Elas desdobraram-se.
Começaram a aceitar o trabalho rude, grotesco, mas um trabalho libertador dava-lhes casa, comida e um salário. Um mês depois, voltaram a Pedro Leopoldo, eram outras pessoas. Ali afinaram-se com um grupo de mulheres que se dedicavam a fazer partos práticos, as aparadeiras, e começaram a se dedicar. Eram tão devotadas que o doutor Rivadavia sugeriu que elas acompanhassem aquelas parteiras práticas e aprendessem, porque na primeira oportunidade ele as deslocaria do trabalho que realizavam para outro na área ginecológica. E as duas com a experiência que traziam da vida anterior, na atual existência, no período próximo passado, e a experiência nova da aprendizagem, revelaram-se excelentes parteiras, foram trabalhar na área ginecológica. E Chico terminava a experiência dizendo: nós temos aí a paisagem do inferno, aquelas criaturas que viviam no inferno, de sensualidade, de embriaguez dos sentidos, de paixões violentas, maltratadas por ébrios e por indivíduos asselvajados, que encontram o período purgatorial e depois de se entregarem à obra de reparação, elas logram a plenitude, logram o reino dos céus, graças ao Evangelho que colocam no coração e transformam no roteiro de vida. Allan Kardec, examinando o Código Penal da vida futura, nos seus 32 itens, estabelece num deles com propriedade que é necessário haver o arrependimento. É o primeiro item da transformação. Não há uma condenação. A pessoa que erra, que se equivoca, que se compromete negativamente, tem o direito e o dever de arrepender-se. E como é natural, o arrependimento dá-lhe a dimensão do equívoco, apresenta-lhe em profundidade o compromisso negativo ao qual se atirou, o poço onde tombou. E a pessoa sofre, expia, é o segundo passo. Porque todo arrependimento sincero é acompanhado do sofrimento por haver-se um indivíduo equivocado. Nessa expiação, que não basta, passa para o terceiro item da sua evolução, que é a reparação. Errar é natural. Arrepender-se é uma necessidade, expiar o crime, o erro, mas repará-lo. É indispensável que a reparação se apresente como uma forma dignificadora para que a paz interior planifique o indivíduo. E Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, analisando conhece-te a ti mesmo, a velha frase do frontespício do Santuário de Delfos, que Sócrates elegeu como base da sua maiêutica, Santo Agostinho se refere: fazei como eu, quando estava na terra, diariamente fazia o exame de consciência dos meus atos, e quando me dava conta que me havia equivocado, eu do dia imediato procurava aquele a que ofendi, para reparar, para desculpar-me, para naturalmente libertar-me do mal que ele havia ocasionado. O céu e o inferno, essa obra magistral, que é o primeiro tratado de profundidade de consequências éticas, porque na Divina Comédia, quando Dante viaja com Beatriz ao céu e nos fala do esplendor das regiões de luz, deixa-nos uma mensagem de esperança, é certo, mas Allan Kardec vai às minudências da nossa realidade. Ele faz essa análise do ser, do não ser, do bem, do mal. Esse Ormuzd e Arima das velhas doutrinas persas, essa dualidade que existe em nós, o instinto, paixão,
a emoção superior, a sombra tormentosa, diante da claridade da razão, e nos faculta a possibilidade de avançar com uma filosofia que está exarada no Evangelho de Jesus. Na hora em que colocarmos Jesus em nossa mente, em nosso coração, certamente o inferno que vivemos, o inferno que nos atormenta, a consciência de culpa, a inquietação, o malogro das aspirações, cederão lugar à esperança renovadora que trabalharemos por lograr, a possibilidade de reparação, a que seremos estimulados pelo trabalho do bem, que nos levará a insistir contra os inimigos que existem dentro de nós, que são os arquétipos inferiores das nossas heranças ancestrais, o primarismo do instinto, a agressividade a que se refere Adler, essa agressividade dos nossos instintos violentos. Primeiro reagimos para depois agir, passaremos a agir para não reagir nunca. Substituiremos a agressividade perturbadora pela agressividade do bem, pela coragem que teve o codificador de apresentar uma doutrina de libertação, arrostando todas as consequências, com galhardia, com soberania. E quando eu me sentia agredido, mesmo pelos amigos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, escreveu ele 10 anos depois de publicado o Livro dos Espíritos, depois de receber a bordoada na face por amigos que me eram muito caros, de ser caluniado por aqueles que diziam que eu vivia à expensa das obras que publicava com meu dinheiro. Eu me elevava acima da humanidade através da oração, e de lá eu podia ver aqueles que foram consolados pelo Espiritismo, o futuro da humanidade, e agradecia, porque o Espírito de verdade me havia anunciado todas as dores, mas não as alegrias. Havia me informado dos testemunhos, mas não dos júbilos. Então a oração nos constitui o veículo para nos levar a Deus, e os Espíritos narram-lhe da excelência das preces intercessórias, do bem que experimentaram quando por eles oravam, de chegarem atormentados e pedirem a dulce da presença da prece, e renovados dizerem: sinto-me melhor. Cada um deles, todos que voltaram depois das aflições, bendiziam a prece recomendada também por Jesus: orai uns pelos outros e amai-vos, para que todos saibam que sois meus discípulos. Em uma hora agônica como esta que vivemos, em que a ciência e a civilização padecem hipertrofia dos sentimentos, na hora que as guerras de dentro do indivíduo e de fora nas nações, que a violência esmagam, guerras e violências, as aspirações do bom, do belo e do nobre, voltemos às origens do cristianismo, voltemos às bases do espiritismo, leiemos, aprofundemos, releiemos o céu e o inferno, e veremos que o nosso porvir não é o nada, nosso porvir é a vida. Então diremos: meu Deus e meu Senhor, com que alegria e exaltação eu te quero dizer que é uma vida que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, pelo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza, olhos que fitam o céu, a terra e o mar,
que acompanho a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os cegos que se atropelam nas multidões, que vivem nas solidões, que choram e desesperado caminham, sem roteiros, vítimas de paixões. Por eles eu oro e a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro e a voz melancólica do boiadeiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e não se esquece nunca mais. A voz melodiosa e canora do boiadeiro, a melodia da dor no mundo inteiro, as lágrimas e o desespero dos ramos do salgueiro, pela minha faculdade de ouvir. Deixa-me pelos surdos pedir. Eu sei que depois desta prova, na vida nova escutarão. Obrigado também pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que ama, que declama, que ensina, que alfabetiza, pela voz que trauteia uma canção e que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu te quero rogar pelos que sofrem de afasia, os que não cantam de noite, os que não falam de dia. Oro por eles, eu sei que depois desta dor do teu reino de amor cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, pelas mãos que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas das vidas, pelas mãos de poesias, de sinfonias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque posso caminhar. Diante do meu corpo perfeito eu te quero louvar, porque eu vejo na terra infelizes, aleijados, amputados, marcados, deformados, que não podem andar. Eu oro por eles. Eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, ou uma tapera, um recanto de dor, ou uma favela, um ninho, um grabato, uma casa no caminho, seja lá o que for, um bangalô, mas que haja dentro dele a presença do amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que lhe dê a mão, pelo menos a companhia de um cão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para me deitar, nem aí blasfemarei, nem me rebelarei, porque te tenho a ti, e te quero dizer, obrigado, Senhor, porque eu nasci, muito obrigado, porque eu creio em ti, pelo teu amor, obrigado, Senhor, pela sua atenção, obrigado, senhores.